Boa noite. Boa noite. Levem essas palavras do Jânio como saídas de um coração muito carinhoso, muito generoso mesmo. Vocês não imaginem a alegria de estar aqui, depois de muito tempo, porque, como ele falou, as tarefas são muitas, não é? Jesus já dizia, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas hoje, graças a Deus, aqui estamos com muita alegria, vendo esse contingente de amigos, irmãos, de fisionomias tão bonitas, tão agradáveis. O Jânio iniciou falando do final da mensagem, e eu vou pedir a licença de vocês para ler algumas frases aqui no início. São poucas. São Vicente de Paulo, através dessa mensagem, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, e que o codificador intitulou de beneficência, não é? É a ciência de fazer o bem. Beneficência, a ciência de fazer o bem, porque fazer o bem também é uma ciência. E Vicente de Paulo, que a Igreja Católica santificou, mas que na realidade ele próprio santificou a sua vida, ele nos diz o seguinte: não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela aventura e consolação. É muito digno, é muito nobre que busquemos no mundo nos capacitarmos intelectualmente. Não vemos nada de errado, pelo contrário. É excelente que isso aconteça, porque para evoluir nós precisamos de duas asas. Ninguém pode voar com uma asa só. Então é necessária a asa da intelectualidade e a asa do sentimento. Só que, infelizmente, as pessoas se dedicam mais, com muito mais afinco, à intelectualidade, deixando a desejar no campo do sentimento. E é por isso que nós estamos indo e voltando sem sair do lugar. No livro Libertação, no capítulo 2, o instrutor, dirigindo-se a André Luiz, ele diz essa frase que a primeira vez que eu li o livro Libertação, eu não percebi. Quando estávamos estudando com o grupo em nossa casa espírita, foi que nós percebemos. Que ele diz assim: André, há 10.000 anos, milhões de almas na Terra encarnam e desencarnam como vegetais. Então, não é 100, 200, 1.000, são 10.000 anos. 8.000 anos antes de Jesus, nós já estávamos nessa ida e vinda, sem sair do lugar. E exatamente porque nós demos pouca atenção aos sentimentos. Precisamos cultivar mais os sentimentos. E é isso que Vicente de Paulo está tentando nos dizer nessa mensagem. Que devemos ter os olhos voltados com mais carinho, com mais atenção para aqueles que sofrem mais. Porque nós podemos inserir dentro desse item que a caridade material, a caridade que socorre através do alimento, através da roupa, através da pequena importância que é depositada em mãos que tanto carecem. E como essas almas evitariam isso se pudessem? Porque há pessoas que dão com tanta má vontade, que fere, que humilha, que maltrata.
até se pudessem, não aceitariam. Então é importante que essa nossa dádiva seja acompanhada sempre com um olhar de bondade, de entendimento, de compreensão. Porque essas almas que recebem, elas não esquecem. Se nós pudéssemos ver que quando assistimos a uma pessoa que está carente de pão, que está passando fome, que está sem roupas, e quando nós nos dispomos a auxiliá-la, nós não enxergamos aqueles que estão ao seu lado no mundo espiritual e que fazem tudo, estão fazendo de tudo para que ela consiga acompanhar a sua jornada até o final. Porque muitos, diante das misérias do mundo, acabam fugindo pela porta do suicídio. Então, quando nós chegamos com alimento, com roupas, com a esmola, eles nos olham com tanto carinho e alguns dizem assim: anote o nome desse companheiro. É um irmão muito querido. Quando precisar, se precisar, nós estaremos prontos a auxiliá-lo. Então vejamos aí que vamos conquistando simpatias invisíveis aos nossos olhos quando praticamos a beneficência. E nesse mesmo capítulo, no início, Allan Kardec nos apresenta um modelo fantástico de beneficência. Aquela senhora que, segundo ouvimos, foi uma condessa francesa, que saía na sua carruagem visitando os bairros mais pobres de Paris, levando alimentos, levando roupas, mas principalmente a esperança, o sorriso, o carinho, que realmente não conta no nosso bolso, ele está em nossos corações. E muitas das vezes esses beneficiados ficam esperando, aguardando o momento para retribuir. Hilário Silva nos conta uma história muito interessante, que está no seu livro A Vida Escreve, se não me engano, ou Almas em Desfile, que um certo advogado, certo dia, estava em São Paulo, numa padaria, ao telefone, quando percebeu que um homem muito mal vestido, de aparência doentia, muito pálido, se aproximava do balcão da padaria. E ele, ao telefone, ficou observando e pensando que aquele homem iria furtar um pão. Mas o dono da padaria, já vivido na experiência, também estava fingindo que não estava vendo, mas estava. E de repente ele correu para o balcão e tirou um pão, e quando ia fugir, o dono da padaria o segurou pela camisa e começou a dizer: pega ladrão, pega ladrão. O advogado desligou o telefone, foi até o dono da padaria e disse: o que houve? Você não viu? Ele roubou um pão? Disse: não, eu fiz sinal para que ele pudesse pegar o pão. E o dono da padaria ficou desconfiado, mas ele pagou, ele não poderia fazer nada. E os dois saíram e ele colocou a mão no ombro desse companheiro e disse: rapaz, o que você fez? Você poderia ser preso, você poderia pegar de 1 a 3 anos no presídio. E ele começou a chorar e disse: minha família está passando fome. Eu saí do hospital porque eu não conseguia comer, a comida não descia, sabendo que em casa meus 4 filhos e a minha esposa não têm o que comer. Ele disse: vamos até a sua casa. E subiram a favela com muito esforço, e lá ele verificou que realmente havia muita necessidade naquele lar. E ele então disse para ele: fique tranquilo, eu vou lhe levar para o hospital e a partir de hoje a sua família é minha família. Procure se cuidar, que quando você sair eu vou arranjar um emprego para você. E dito e feito, todos os meses ele ia
levava a cesta básica, levava ajuda em dinheiro para que ela pudesse manter os filhos até o outro mês seguinte. Ele se recuperou, ficou forte, voltou, ele arranjou um trabalho para ele. Depois que ele percebeu que tudo estava bem, ele se afastou. Como Jesus ensinou, ajuda e paz. E os anos se passaram, muitos anos se passaram, até que um dia, esse mesmo advogado estava no aeroporto de São Paulo para viajar para o Rio de Janeiro, iria realizar uma grande transação comercial, iria fechar um contrato com uma empresa para a prestação de serviços advocatícios. E no momento em que ele saía para pegar o avião, aquele homem aparece, forte, robusto, e o abraçou efusivamente. O apertou de tal maneira que ele quase passou mal. E ele querendo se desvencilhar, porque o avião ia subir e ele não conseguia sair. O homem não deixava. Agradecendo, ele, pelo amor de Deus, eu vou perder o avião. E perdeu o avião. Voltou para casa muito chateado. Muito chateado. E a esposa até, poxa, mas você já voltou? Ele disse, aí ele contou, muito chateado. Olha, aquele companheiro que nós ajudamos durante tanto tempo, ele me fez perder o avião. E agora? E nisso a televisão ligada, vejam que isso foi contado pelo Hilário Silva, não foi invenção não, espírito, através de Chico Xavier. E na televisão noticiava que aquele avião acabara de cair. E não escapou ninguém. Aí ele ficou tão emocionado, correu para a favela para agradecer. Agora ele queria agradecer. E quando ele chega naquele barraco, já em condições melhores, todo alegre, querendo conversar com ele, procurando por ele, a esposa disse, mas ele faleceu ano passado. Ele faleceu ano passado, como é que pode? Não é? Então vejam a que nível chega a gratidão quando nós praticamos a beneficência. Certa vez, Chico Xavier estava muito triste. Estava sentado, cabisbaixo, e Emmanuel se aproximou e disse, Chico, por que você está assim? Precisamos trabalhar e desse jeito não consigo. Ai, Emmanuel, eu estou me sentindo como alguém que está caindo de um prédio de 20 andares. A sensação que eu tenho. Ah, Chico, fique tranquilo. Cada andar que você passar, os braços de uma mãe estarão te sustentando. Cada andar que você passar, os braços de uma mãe estarão te sustentando. Porque foram milhares de mães que ele consolou através das mensagens de entes queridos desencarnados. Então, essa mensagem nos convida a essa prática. E ele diz assim, mais adiante, ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Há muito tempo atrás, lá no Rio de Janeiro, Geraldo Guimarães, que já desencarnou, um grande companheiro do movimento espírita, palestrante fabuloso, ele contou que estava passeando com a Ana Guimarães, sua esposa, pelas ruas do centro da cidade, do Rio de Janeiro, próximo ao Hospital do Câncer, um hospital muito grande. E ele encontrou com um casal de São Paulo, um casal amigo. Ele estava muito pálido, muito abatido, e ele perguntou o que houve. E ela disse, ele está com câncer já muito avançado, e os médicos deram 6 meses de vida para ele. Nós estamos vindo de São Paulo para fazer o tratamento com a irradiação. Naquela época, a irradiação era mais forte, era muito mais utilizada do que a quimioterapia. E o Geraldo disse, rapaz, mas que bom, porque você vai poder contar com a ajuda do Divaldo.
ele está hospedado em Copacabana e hoje à noite ele vai a um culto do Evangelho no Lar, na residência de um amigo, e eu estou lhe convidando para que vocês também possam ir. Quem sabe se ele não traz alguma mensagem, não é, da espiritualidade. E à noite eles se encontraram na residência, o Divaldo realizou os comentários do Evangelho, e no final Geraldo Guimarães apresentou o casal, e o Divaldo disse para ele: meu irmão, que bom, né, que você vai voltar. Todos estranharam aquela maneira tão assim direta do Divaldo falar. O Geraldo disse: mas Divaldo, é assim que a gente fala. Ele disse: não, calma, não sou eu que estou dizendo. Tem uma pessoa aqui que o quer muito bem, e ela está dizendo para ele que ele vai identificá-la quando eu disser. Ela está agradecendo pelas sobras. Pelas sobras. Aí ele lembrou, Benedita Fernandes. Benedita Fernandes foi uma senhora em Araçatuba, interior de São Paulo, que era tão obsediada, uma senhora afrodescendente, mas tão obsediada que ela ia para a cadeia. Ela só se acalmava quando ficava entre as grades da prisão. E um dia, ao sair de um surto obsessivo, ela disse assim: meu Senhor, se o Senhor me ajudar, que eu não tenha mais essas crises, eu prometo que vou construir um hospital psiquiátrico. Ela morava na rua, não tinha nada, nem casa. Olha a audácia. E ela ficou boa, não teve mais, e começou a pedir ajuda, começou a conhecer pessoas, começou a conhecer os espíritas de Araçatuba e construiu o hospital. Não só o hospital, como também casas para receber crianças. E esse senhor, ele vendia miúdos de boi, não é? Naquelas carrocinhas antigas, triciclo, não é? Ele andava pelas ruas de Araçatuba vendendo. E certo dia, ele já havia rodado quase toda a cidade e não conseguira vender nada. Quando ele já estava pensando retornar para sua casa, ele viu um bando de crianças sentadas no meio-fio da rua. E viu que todas elas estavam tristes. E ele perguntou: o que houve? É porque nós não comemos nada até agora. E era mais ou menos 13 horas início da tarde. E ele então abriu a carrocinha e tirou vários pedaços, não é, de miúdos, e eles chamaram essa senhora que tomava conta das crianças, e era a Benedita Fernandes. E ela então agradeceu muito. E diariamente, e naquele mesmo dia, após fazer isso, ele, quando ia voltando para casa, ele começou a vender e vendeu tudo. E engraçado, as pessoas davam além e não queriam troco. É como se ele tivesse vendido tudo e apurado o dinheiro. E ele já tinha dado uma boa parte dos miúdos para ela. E a partir daquele dia, todos os dias ele passava naquele mesmo lugar e deixava o que sobrava. E ele foi tomado de tanto carinho por aquelas crianças e as crianças por ele, que ele, ao sair de casa, ele fazia uma prece pedindo para não vender tudo, para que sobrasse bastante para deixar para as crianças. Então aquilo foi se tornando um elo de amor tão forte entre eles, que ela desencarnou e estava dizendo para ele através do Divaldo: diga a ele que ele pode trabalhar tranquilo, porque ele não tinha receio de desencarnar. Ele já era espírita. A única coisa que o entristecia é porque ele havia começado uma obra de tratamento de esgoto lá no orfanato e ele temia não concluir. E ela disse: diga para ele que ele pode ficar tranquilo, que ele vai, depois que ele concluir a obra, ele vai começar a sentir um cansaço, não vai sentir dores. É o momento de retornar. E ele então voltou e trabalhou 11 meses. Ele só tinha 6. Ele trabalhou 11 meses.
E quando ele concluiu a obra, certo domingo à tarde, os dois estavam conversando na varanda. Ele disse: você poderia me trazer um chá? E ela disse: pois não. Quando ela retornou com a xícara de chá, a cabeça dele estava tombada. Ele desencarnou, sem sentir nada. Os próprios médicos ficaram assombrados com a recuperação dele. Então, tudo isso que essas revelações nos trazem são indicativos dessa mensagem, que realmente todos nós nos emocionamos com as narrativas desses casos, não é? E sentimos também o desejo de realizar isso, de fazer essas coisas. Eu não assisti o Globo Repórter sexta-feira passada, mas me contaram um caso que eu fiquei com muita inveja de não ter assistido. Não foi um caso de um ser humano, mas de uma cadelinha. Talvez aqui alguns tenham assistido, né? A cadelinha nos dando uma lição. Ela procurou uma residência, não é? De certo nível, e essa senhora também, que já possuía um coração nobre, viu que ela se aproximou e levou comida para a cadelinha. Só que ela comeu e queria levar o restante. E ela então fez um pequeno embrulho, né? Mas ela, muito sem jeito, deixava cair. Ela conseguiu dar um jeito e seguiu a cadelinha. Quando ela chegou, ela atravessou avenidas perigosas, e quando ela chegou num determinado lugar, tinham vários cães, gatos, outros animais esperando por ela. E ela colocou aquela comida no chão e eles se fartaram. Aí essa senhora passou a doar mais, porque sabia que ela iria levar para os outros animais. Que lição, não é? Quantos seres humanos deveriam ter assistido isso e procurar seguir esse exemplo de solidariedade, né? Que a beneficência nos proporciona. Chico Xavier nos disse uma coisa muito bonita que eu fiz questão de trazer para vocês. Ele diz assim: a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Isso está no livro do Carlos Barcelli, O Evangelho de Chico Xavier. Então vejam que quando ele se sentia abatido, aborrecido com ele próprio, pelas imperfeições dele, agora imagine nós, não é? Se Chico ficava aborrecido com as suas imperfeições e erros, ele ia procurar os nossos irmãos mais carentes e levava pão e trocava o pão por energia. Só quem já fez isso é que sabe que o retorno é de um valor inestimável. A felicidade que nós recebemos ao contato com alguém que estava muito necessitado e que recebeu a dádiva, e que às vezes nem é tanto, mas a retribuição, o olhar, o sorriso, o carinho, o afeto, não tem dinheiro que pague. Realmente é algo que só experimentando é que nós vamos sentir. Então, a mensagem dessa noite nos convida a essa reflexão, não é? E o Paz e Bem, ele sempre lança um desafio, não é? Então nós devemos pensar o que temos feito de beneficência no nosso dia a dia, não é? Porque a vida é muito rápida. Essa passagem passa vertiginosamente. E não sabemos, porque o bilhete, ele já está com a data marcada, só que não está escrito no verso, não é? Então nós não podemos ficar imaginando que vamos ficar aqui para a semente, não é? Que temos que fazer algo, precisamos fazer algo
de útil, de bom, passar pela terra e deixar uma mensagem, como essas grandes almas, como Vicente de Paula, como Nelson Mandela, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, e milhões, como os nossos pais, nossos avós, que fizeram tanto no anonimato e que nos deixaram pegadas de luz. Então nós também precisamos valorizar essa reencarnação, aproveitando o tempo e os recursos que o Pai nos emprestou. Porque na realidade, quando alguém nos procura, nós não estamos dando nada do que é nosso, estamos dando do que é do Pai. Porque o dinheiro, a roupa, os alimentos, tudo pertence ao Pai. Não nos pertence. Porque senão poderíamos levar. E uma coisa também muito interessante, o bem tem pressa. Leão Tolstói, o pai da literatura russa, ele conta em uma de suas obras que duas senhoras da alta sociedade moscovita estavam no teatro assistindo a uma bela ópera, e era época de inverno muito intenso, e o inverno na Rússia não é brincadeira. A neve do lado de fora caía abundantemente. E elas, muito comovidas, porque realmente era uma peça que tocava o coração, quando saíram do teatro, observaram que nas escadarias estava um esmoler, e com pouquíssimos agasalhos, tremendo de frio, já quase congelado. Uma dessas senhoras, que estava com um rico casaco de peles, ficou tão tocada, ela já vinha com os sentimentos elevados da peça teatral, e observou aquele homem e fez menção de tirar o seu casaco. Só que a outra disse assim: não faça isso, ele não vai valorizar. Vamos até sua residência e vamos pegar outros agasalhos, vamos trazer também alimentos quentes para ele, e assim ele ficará bem. E ela não queria, mas acabou sendo convencida pela amiga, e foram pegar a carruagem. Chegando em casa, já estava o chá sendo servido para ambas. E começaram a sorver o chá e começaram a conversar. Conversa vai, conversa vem, e o homem foi esquecido. De repente, aquela que queria dar o seu casaco de pele se lembrou e disse: o homem. Aí correu e procurou várias roupas, pediu ao mordomo que trouxesse uma garrafa com chá bem quente, alguns pães, queijo, e saíram apressadas. Quando chegaram na frente do teatro, o homem estava morto. Não resistiu à demora. Então, o bem tem pressa. Nós não podemos dizer: semana que vem eu vou fazer isso. Quem está com fome precisa agora, no momento. E eu tenho certeza que esse Espírito que nos ditou a mensagem, esse santo, não que tenha sido santificado pelos homens, ele mesmo se santificou pelas obras que ele realizou, Vicente de Paulo, ele certamente não deixaria esperando. Então, que possamos seguir esse exemplo no nosso dia a dia, fazendo aquilo que estiver ao nosso alcance. É assim que os espíritos mais elevados esperam de nós, aquilo que esteja ao nosso alcance. Muita paz.